Abertura de exercício e encerramento de exercício. O que significa isso? Por exemplo, terminamos 2016. Já estou trabalhando com 2017. Qual que é o problema? Eu ainda não levei para 2017 o quê? O ativo e o passivo, que é o saldo de 2016. O que eu tenho que fazer para acontecer isso? Então eu entro dentro do exercício que eu quero encerrar, eu vou no menu utilitários, encerramento de exercício. Eu coloco a data. O que o sistema vai fazer aqui para mim na hora que eu confirmar? A primeira pergunta que ele faz para mim é se eu quero recalcular os saldos, reorganizar os lançamentos e travar os lançamentos. O que significa isso? Ele vai recalcular o saldo do ano todo, ele vai reorganizar os lançamentos por data e ele vai travar os lançamentos, para que ninguém mais mexa em 2016. Ok? Sim. O que ele fez agora? Ele fez tudo isso que eu pedi e fez ainda mais uma coisa, que é o quê? Os lançamentos de encerramento. O que são os lançamentos de encerramento? Ele pegou todo o saldo das contas de resultado e fez um lançamento para cada conta. No meu caso, ele não fez nada, porque eu não tenho nada. Fez nada de nada, no caso, né? Deixa eu só trocar de empresa aqui. Então eu vou em utilitários, encerramento, coloco a data, confirmo. Ele pergunta se eu quero fazer tudo isso? Eu particularmente recomendo que sim. Beleza. Deseja fazer a abertura do próximo exercício? Aí eu já respondo que sim. Mas Fonseca, eu já tenho outro exercício aberto. Não. Você tem o outro exercício criado e lançado. Mas ainda você não tem lá o saldo do caixa, o saldo de estoque, o saldo do capital social. Tudo isso você tem que levar. Então, você coloca aqui sim e coloca a data. Qual que é a data que você vai usar? A data do primeiro dia do ano seguinte. Ou o segundo dia, você que sabe. E aí eu confirmo. Mas você cair caso eu não tenha ainda o exercício. Terminei 2016, mas em momento algum eu criei 2017, eu não levei nada para lá, eu não comecei com 2017, ele não existe. Sem problemas. A partir do momento que você faz isso, ele já cria, ele já leva o plano de contas e já faz os lançamentos. Beleza? Então vamos continuar aqui dentro. Nós vamos nos lançamentos de partida dobrada e você vai verificar que o sistema fez os lançamentos de encerramento, tá vendo aí? O que acontece? Essa conta receita de serviços, ela tinha um saldo de 40.060. O que o sistema precisa fazer? Esse saldo vai para o ano seguinte? Esse saldo de 40 mil reais vai para o ano de 2015, no caso dessa empresa? É resultado. Então acabou ali, certo? Mas ele vai para algum lugar lá no exercício, não vai? Vai para o lucro e prejuízo. Então o que o encerramento faz é exatamente isso. É tirar o saldo do grupo de resultado e levar para o patrimônio líquido. Qual conta do patrimônio líquido? Vamos no menu utilitários, parâmetros, a conta que está informada aqui. Então o sistema fez um lançamento usando esta conta e usando o histórico 91. Certo? Então todo o saldo do resultado está onde agora? Nessa conta. Se eu for tirar o balanço patrimonial, o saldo vai estar nela. Certo? Beleza. Agora que eu fiz o encerramento, me chega uma nota para lançar de 2014, no caso dessa empresa. E agora? Tenho que lançar, não tem? Ou, na hora de tirar os relatórios, eu identifiquei que tinha alguma coisa errada, eu tenho que corrigir. Ou tenho que fazer a correção, não tem? Mas eu já fiz o encerramento. E agora? Tá. A primeira coisa que eu preciso fazer é reabrir. Acessar o menu utilitários e fazer o quê? Travar e destravar. Eu peço para... Vou abrir o ano todo aqui. Abrir. Beleza. Isso significa que eu vou voltar a fazer os meus lançamentos.
Beleza. Só isso não resolve o meu problema. Eu vou lá e vou fazer um novo lançamento na conta caixa. Então o saldo dela era 1.000, agora é 2.000. Eu preciso levar esses 2.000 para 2015, para um novo exercício. Quem fala que eu tenho que excluir o encerramento? Levanta a mão. Eu tenho que, primeiro, eu fiz o encerramento. Aí eu fiz o lançamento de novo. Eu tenho que excluir o encerramento? Não. Quando eu reabri, eu só destravei os lançamentos. Porque quando eu encerrei, ele perguntou se eu queria travar. O que é travar? Ninguém mais mexe. Para não ter problema, ninguém mais mexe. Agora, o que eu fiz? Eu destravei. Então, eu posso voltar a fazer os meus lançamentos normais. Só que o saldo de R$1.000 da conta caixa já foi para 2015. Agora, eu voltei e fiz um novo lançamento aqui, o saldo foi para R$2.000. Mas no ano novo ainda está 1.000. O que eu faço agora? Para levar... Mas eu preciso fazer o encerramento de novo, não preciso? Sim. Se você não mudar nos parâmetros a conta e o histórico, quando você entrar de novo no menu utilitários, não. Na hora que você pede para fazer de novo, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e olha, vê se já tem lançamentos com este histórico, por exemplo, exclui os lançamentos e faz um novo lançamento. Então, só há a possibilidade de duplicar se você mexer no histórico, na conta, o que é pouco provável. No meu caso, eu só fui lá e fiz um novo lançamento na conta caixa, ou excluí um lançamento que estava errado. Eu só vou e peço para encerrar de novo. Quantas vezes eu quiser. Isso. Vamos fazer. Aí ele vai, deseja fazer a abertura, ele vai lá no ano novo, vai excluir a abertura lá e vai fazer de novo. Então não precisa excluir os lançamentos de encerramento e de abertura. É só fazer de novo. Por exemplo, o ativo e passivo ele tem que bater. Isso todo mundo sabe. Né? Mesmo que não tenha fugido da disponibilidade, a gente sabe que o ativo e passivo tem que bater. Só que dentro do sistema existem alguns segredos. E depois, quando a gente for falar do balanço patrimonial, a gente vai falar sobre esse segredo. Porque o que acontece? Para o ativo e passivo bater, não basta ter só o ativo e passivo. O resultado influencia no ativo e passivo. Porque tem que entrar o lucro ou o prejuízo do exercício. E esta conta aqui, dos parâmetros, essa conta que está aqui, ela influencia diretamente para o ativo e passivo poder bater. Vamos falar disso já, para falar a verdade. Por exemplo, ali está informada a conta. Quando eu faço o encerramento, a gente acabou de ver o que o sistema faz. Tira o saldo do resultado e joga para ela. Só que e se eu quiser imprimir um balanço patrimonial antes do encerramento? Quando encerra, o sistema faz isso. Né? Já joga. Mas e se eu quiser imprimir um balanço patrimonial antes do encerramento? Para conferir se o ativo e passivo está batendo. Dentro do cadastro do plano de contas, cadastros, plano de contas, eu tenho o grupo do ativo, eu tenho o grupo do passivo e eu tenho o grupo de despesas, por exemplo. Olha que interessante o campo chamado superior dentro do grupo de despesa. Qual conta que está aqui? A conta lucros e prejuízos acumulados, por exemplo, que é a conta de encerramento. Então, sempre que você for imprimir um balanço patrimonial, independente se você fez o encerramento ou não, quando chega nessa conta 24.0.301.002, o sistema mostra nela o saldo do grupo 3 e o saldo do grupo 4. Então, o que acontece? Quando você tira um relatório, o ativo não vai para lugar nenhum. O ativo é o saldo dele. O passivo é o saldo dele. Só que as receitas e as despesas, elas não entram no ativo. E nem, vamos supor, elas não estão dentro do balanço patrimonial porque isso sai o ativo e passivo. Só que elas têm que entrar dentro do patrimônio líquido lá embaixo, não tem? Então, como é que o sistema faz isso? Através da conta superior. Sempre que você tira um relatório, você tem um grupo.
Lembra aquela simulação que a gente fez aquela hora? Aqui eu estou simulando um grupo de despesas, certo? Essa conta é a conta que eu uso nos lançamentos, não é? Certo? Só que na hora que eu tiro o relatório, o saldo dela vem para essa, dessa vem para essa, dessa vem para essa e dessa vem para essa. Ou seja, de quinto para quarto, de quarto para terceiro grau, de terceiro para segundo e de segundo para primeiro. Só que ela chega aqui, ela não fica aqui. Na hora que ela chega aqui, ela vai para onde? Por exemplo, ela vai para uma conta lá do patrimônio líquido. Então, todo o grupo de resultado vai para o patrimônio líquido, antes mesmo de você fazer o encerramento. Entenderam? Isso é um pouco confuso, mas se você for tirar um relatório de balanço patrimonial e essa configuração aqui não tiver feita, o sistema vai avisar você que o balanço pode não bater, porque isso aqui está configurado errado. Só para a gente poder terminar essa primeira parte dos parâmetros, muitas vezes já tive situação do cliente ligar para mim e falar: Fonseca, eu abro o meu cadastro de plano de contas aqui e ele aparece de um jeito. Só que eu fui no escritório de um amigo meu, ele abre o cadastro do plano de contas dele e aparece de outro jeito. Já teve situações. Então o que acontece? O sistema ele tem dois tipos de plano de contas. Não é dois tipos de cadastro. O cadastro é único. A diferenciação é a visibilidade do plano de contas. Então, dentro dos parâmetros, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Estilo da tela do plano de contas. O estilo clássico é o estilo que eu estava trabalhando até agora, que é este. Beleza? Aí eu tenho o estilo Office, que é esse. Por aqui ele aparece em pastas, ó. Tá vendo? A diferença dele é que quando eu chego na conta, quando eu clico na conta de quinto grau, ele me aparece aqui do lado o total de débito, o total de crédito e o saldo dessa conta. E eu tenho um botão aqui chamado localizar lançamentos, onde o sistema apresenta todos os lançamentos que foram utilizados nessa conta. Essa é a principal diferença desta tela do Office. Eu posso, por exemplo, pedir para expandir o plano. Ele já expande o plano inteiro para mim. Tá vendo? Aí eu tenho aqui as contas de quinto grau, onde eu vou clicando dentro dela e o sistema vai me apresentando o saldo aqui do lado. Tá? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa. Porém, você mesmo trabalhando com essa, se você quiser alterar alguma coisa na conta, você clica aqui neste botão, definir propriedades, aí você volta para aquela tela anterior, onde você pode alterar o nome, pode fazer qualquer coisa do tipo dentro da conta. Tá? Então, depende muito. Eu tenho clientes que determinam a praticidade a partir do modo clássico. Então é difícil afirmar qual que é o mais fácil. Vai depender muito do dia a dia. Tem cliente que já se acostumou no módulo Office e, por exemplo, eu vou fazer lançamento de partida dobrada, certo? Quando eu chego aqui na conta devedora, eu tenho a opção de pesquisar. A pesquisa, ela é assim. Só que eu também posso fazer ela, tela de pesquisa do plano de contas, ser do outro jeito. Então, quando eu clico na lupa, ele aparece assim, ó. Só que nada impede que eu aqui em cima digite caixa e peça aqui. Aí ele já aparece assim. Vou repetir. Eu cliquei aqui, apareceu o plano de contas inteiro. Eu posso vir aqui e clicando na conta até achar a conta que eu quero e confirmo. Ou eu venho aqui em cima e digito caixa e clico na lupa. Aí ele vai deixar para mim só que tem caixa. As contas de quinto grau que tem a palavra caixa. Certo? E aí eu confirmo. Certo? Então, dentro dos parâmetros, você tem as duas possibilidades. As duas possibilidades nas duas possibilidades. Você tem como alterar a tela de cadastro de plano de contas e você tem como alterar a tela de pesquisa do plano de contas.